E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Turquia, aquele em que nós fizemos várias previsões malucas e no final, que foi maluco mesmo, foi ver o pódio mais xoxo de todos os tempos. Bom, e aqui comigo para falar desse GP está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BBcast. E bom, hoje eu tenho que confessar que fiquei com dó do Leclerc. Bom, dó do Leclerc eu não fiquei tanto, mas, né, tadinho, merecia algo mais. Mas também para falar desse GP aí, temos a garota da F1, a Rafaela Oliveira. Bem-vinda, Rafa. Olá, Rubens e Débora, ouvintes aí, para quem vai assistir no YouTube também. Bem, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de emoções, né? Mal acostumada com a Turquia 2020. Mas realmente a gente teve boas disputas, né? E um pódio aí, como o Rubens falou, sem química, sem sal, né? Não, né? Tanto que até no Space que a gente fez lá no Twitter, o nosso querido amante do Valtteri Bottas, né? O sapateiro Felipe Meira, que é a única pessoa que gosta de Bottas, é um sapateiro, falou, né, que o Bottas é meio que um chuchu. Pior que eu gosto de farofa de chuchu, mas pensando bem o que dá gosto, uma farofa de chuchu é uma pimenta, e quem faz vez de pimenta na Fórmula 1 é o mexicano, mas até o mexicano no pódio tava mais sem graça que qualquer outra coisa. Parece um cara que invadiu a festa de outra pessoa e foi descoberto. O Pérez no pódio, ele com aquela cara de eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou sentindo um climão. Exatamente. Bom, mas antes de prosseguirmos, temos os famosos recadinhos da paróquia. O primeiro deles é que no dia 16/10, próximo sábado, não será Race Week, não teremos um final de semana de corrida de Fórmula 1, mas teremos o Endurance lá dos carteiros e vai ser transmitido pelas redes sociais do campeonato, certo? É um campeonato itinerante aqui no São Paulo, em todo o estado de São Paulo, comandado pelo nosso querido Ricardo Bannerman. É muito bacana, então você vai poder conferir aí pelos links que eu vou pôr no post e também compartilhar no dia pelos perfis do Boletim do Paddock da transmissão que será realizada diretamente do cartódromo de San Marino. Não será lá em Imola, uma pena, mas você vai poder acompanhar toda a corrida narrada pelo nosso querido Rafael Celone. E eu estarei nos comentários lá através da Twitch, salvo engano. Enfim, alguma forma eu vou dar um jeito de entrar nos comentários. Bom, pessoal, e vocês conheçam os carteiros e também se vocês quiserem fazer parte, é só conversar com o Ricardo Bannerman para você também correr, se você for daqui de São Paulo. É um campeonato muito legal, o pessoal é bem amigável e tem várias modalidades que você que ainda não guia pode participar, porque tem também para os iniciantes e para quem corre muito. O outro recadinho é, se você está escutando aí o programa e também vendo ele aqui no YouTube, não se esquece de dar uma passada no programa de membros ou no Apoia-se e também no BP Pix para poder ajudar o nosso projeto. É só enviar algum valor ou também se tornar membro ou apoiador para poder ajudar na continuidade e no desenvolvimento do BP. Exatamente. Não se esqueça, você está ouvindo esse podcast hoje, no seu lançamento no dia 11 de outubro. Amanhã vai ter um episódio muito especial do Punta Talks, então fique ligado, vai ser bem interessante. Então a gente vai compartilhar aí nas nossas redes sociais, tanto do Boletim do Paddock como as redes sociais nossas pessoais. E também não deixe de seguir o Punta Talks, que você vai ter acesso a esse episódio especial e também os episódios que a Rafaela sempre recebe, né, Rafa? Uma convidada lá muito especial para falar de automobilismo. Isso mesmo, estão todos convidados. O último programa que saiu no dia 5 de outubro foi com a própria Débora, que a gente falou sobre o documentário do Schumacher, que tem na Netflix. Então fiquem de olho lá, porque todo dia 5 tem programa meu e todo dia 20 tem programa do Ivan. Boa, então vocês veem, gente, não tem como ficar sem nada, nenhum conteúdo mesmo que não tenha Fórmula 1 na televisão. Bom, Débora, chegamos à Turquia, né? A gente já estava esperando, mas estava acreditando, torcendo para que tivéssemos um GP conturbado, como foi da última semana. As previsões do tempo já diziam que ia ter chuva, mas o que a gente estava atento mesmo é na troca de motores, né? Porque agora começou a roleta russa de troca de motores. Quem vai ser atingido, quem vai ser penalizado. As notícias que a gente já teve ali antes dos treinos livres foi Carlos Sainz
E o Lewis Hamilton, né, que a Mercedes falou, bom, vamos dar uma de Jack Stripador, vamos destrinchar o motor e trocar a peça que tiver mais zoada. Bom, a gente tá realmente nesse momento aí do campeonato em que é crítico, porque são muitas etapas no ano, mas é só permitido a utilização de 3 motores. Então, se você faz a instalação de um quarto motor, ou melhor dizendo, né, de um quarto componente, porque tem alguns componentes que são limitados a 3 durante o ano. Depois, se vocês quiserem só conferir, tem um post lá no VP onde eu explico como é que funcionam as trocas do motor e quais são as penalizações. Mas a gente teve a troca do motor do Carlos Sainz, da parte híbrida, que foi a mesma troca que a Ferrari destinou para o Charles Leclerc na Rússia. Depois que eles fizeram as verificações necessárias ali com o Leclerc, e que o próprio piloto falou, ficou muito bom o carro dessa forma, a gente está com mais performance, mais potência, ficou destinado também a fazer essa troca para o carro do Carlos Sainz, o que é um ponto bem importante, porque apesar da Ferrari não estar tão ligada na disputa dela pela 3ª posição com a McLaren, se acontecer para eles, vai ser muito bem-vindo terminar numa 3ª posição, mas todos esses passos que a Ferrari está dando é pensando no próximo ano e para poder ter um motor com melhor desempenho. E a outra troca que a gente teve foi a do Hamilton, né? Ele trocou só o ICE, que é o motor de combustão interna. A Mercedes ela fez essa troca por conta de confiabilidade do motor. Foi uma peça que acabou danificando o motor do Bottas. Foi assim que a Mercedes disse, né? Que foi. Mas o Bottas afirma que não, que a Mercedes está fazendo trocas de peças e eles estão com um lixão de peças lá, como ele postou no Instagram dele, praticamente com um pedido de ajuda embaixo. Então, a gente teve essas trocas pontuais aí, mas já era algo que a gente sabia. A da Mercedes também foi para poder colocar o Hamilton numa 10ª posição e dar mais chance para ele durante a corrida de realizar ultrapassagens, mas ficou aquele questionamento, porque não trocaram o motor inteiro, né? Então vamos ver o que acontece nas próximas corridas. Rafa, essa troca da Mercedes a gente até ficou questionando, né? Pô, vai trocar só o motor de combustão? Será que não corre o risco? Assim, na sua análise, foi uma opção boa ou você acha que deveria já ter arriscado tudo e feito toda a troca? A essa altura nem sabemos o que pensar, né? Porque até a corrida passada a gente tava se questionando sobre, meu Deus, não vai trocar? Porque eles estavam com um papo de, não, vamos deixar até o México e tudo mais. A não ser que a gente ache algum problema. Pelo jeito, acharam alguma coisa para trocar pelo menos alguns componentes. Mas vendo o resultado de hoje da corrida, eu não sei se não seria uma possibilidade não ter sido melhor ter trocado tudo mesmo e ele ter largado lá do fundo, sabe? Pensando que ele só terminou 5 posições, 6, à frente do que ele largou. E eu acredito que do fundo, pensando em outra estratégia, com como a pista estava, talvez ele pudesse ter terminado nesse mesmo resultado, sabe? Mas aí pensa que já trocou o motor e não tem mais isso devendo, a não ser que volte a quebrar, que ele se envolva em algum acidente e tudo mais. Então, assim, vendo o resultado, eu acho que talvez ter trocado todo o motor teria sido o melhor. Mas não sei o que a Mercedes tem planejado, se eles vão tentar fazer a loucura de ficar com esse motor até o final, mas realmente é de se pensar que talvez eles erraram. Rafa, e é engraçado a gente ver isso, né, pensar dessa forma, principalmente que dava para eles terem escolhido isso durante o final de semana, já que a Mercedes começou a apresentar dificuldade já na sexta-feira, né? Já na sexta-feira, o próprio Verstappen já deu declarações que não estava conseguindo acertar o carro, tudo, e isso foi pro final de semana inteiro, até o próprio Daniel Ricciardo, que a gente vai comentar mais à frente, trocou de sábado para domingo o motor. Então dava para a Mercedes ter falado, pô, vamos ousar, né? Vamos tentar dar um pulo aí do gato. Eu achei que eles iam, né? Já que tava, tipo, essa previsão, possivelmente pista molhada, chuva e tudo mais. Mas o complemento da Red Bull parecia não estar rendendo tanto, né? Eu acho que, na realidade, eu não esperava o resultado de hoje, de duas... hoje, no caso, domingo, que a gente tá gravando, de duas Red Bulls no pódio. Não esperava realmente, eu pensei que eles iam sofrer bem mais. Eu lembro que a Red Bull sofreu ano passado, né, com a condição de pista que tava, e eu imaginei que eles iam sofrer mais. Mas não, no final conseguiram converter aí até a praga da pintura especial foi rebatida. Acabou agora pode fazer pintura especial, que não dá em nada.
Mas eu fiquei surpresa. Então, eu acho que o pensamento natural seria realmente esse. Vai estar pista molhada, condições de ultrapassagem talvez por Hamilton mais favoráveis, e a Red Bull tá sofrendo. Então, vamos trocar tudo. Mas não veio. Então, a questão dali da Red Bull que a gente teve, assim, muitas análises, o pessoal apontava que não tem como a gente julgar muito bem, porque a Red Bull tá num ano diferente, pode ser que eles possam ter uma performance melhor na Turquia, mas olhando para o cenário, tipo, não parecia ser realmente um circuito muito favorável, porque no ano passado eles tiveram muita dificuldade. E se a gente transportar para o que está acontecendo nesse ano, de qualquer forma, as circunstâncias que eles iam enfrentar na Turquia eram semelhantes do ano passado. Frio, temperaturas baixas, chuva, que foi algo que a Red Bull teve muita dificuldade no ano passado. Então, se você olha para esses cenários, que talvez a Red Bull não tinha muito como ter um bom desempenho. Mas, na verdade, conforme foi andando o fim de semana, a gente viu que a dificuldade deles era mais em pista seca do que na pista molhada. Na sexta-feira foi um desastre para eles, não conseguiam configurar o carro direito. O Verstappen e o Pérez usaram até asas diferentes, mas as reclamações do Verstappen no rádio eram constantes quanto o ajuste do carro e a saída de frente que esse carro estava tendo. Quando a gente teve a mudança do cenário no sábado, né, para a chuva, parece que as coisas começaram a funcionar um pouco mais. Mas eu acho que ninguém contava que a gente ia ter 2 carros da Red Bull realmente no pódio. Então, talvez, olhando para tudo que aconteceu e o desempenho que ocorreu na corrida, talvez era melhor até o Hamilton ter feito logo toda essa troca do motor, porque agora eles estão naquele impasse. Se ele troca o mesmo componente, ele só perde 5 posições no grid de largada, mas se ele trocar qualquer outro componente que ele já excedeu, são 10 posições da mesma forma. Então, você fica assim, talvez para ele fosse melhor contar com essas peças, porque foi o que a gente falou lá no Space, né? Agora as equipes estão brincando de montar Lego com esses motores, né? Tô até me apropriando aí do que o Mera, foi o Milani que falou, mas essa relação de que você tem várias peças e você pode combinar elas de acordo com os próximos circuitos e os níveis de dificuldade. E a Mercedes não tem isso para o Hamilton, ela só conta com um motor de combustão interna novo. O Bottas ele já tem mais essa possibilidade de fazer outras trocas. Bom, disso eu acho que só realmente a Mercedes foi uma coisa que eu falei no último live, não me recordo agora, mas que eu falei que foi uma perda de tempo que a Mercedes teve da escolha do momento. Uma pena que eles tenham que seguir no campeonato nessa corda bamba, porque é uma coisa que eu até comentei com a Débora, eu acho que as próximas corridas vão ser bem apertadas para os 2 postulantes ao título aí, então a chance de uma quebra, até dos 2, no caso é maior, e infelizmente o Hamilton é o cara que tem mais a perder, infelizmente. Bom, e agora, né, o que a gente se surpreendeu aí nesse final de semana, né, Rafa, foi com o menino Leclerc, que olha, o guri parece que gostou da Turquia, parece que alguém achou lá a loção de barba que o Felipe Massa usava na Turquia, entregou para ele, porque ele mostrou um bom desempenho e até foi uma das minhas apostas para o pódio desse final de semana, e já nos treinos livres ali ele já mostrou que casou muito bem com a pista. Ele tava querendo tirar aquele peso que tava da Turquia de 2020, porque ele ia pro pódio, mas errou na última curva, né? E daí o Vettel tava ali e pegou. Mas nos treinos, realmente, ele foi muito bem, tanto nos treinos livres quanto no classificatório. O Sainz também estava indo muito bem, mas a gente ciente que o Sainz ia cair para a última posição pela troca de motor, então os olhos realmente eram sobre o que o Leclerc podia fazer a favor da Ferrari, enquanto o Sainz estaria, né, escalando o pelotão. E eu acho que mostra que o Leclerc, de fato, ele é um piloto muito rápido. Eu acho que dando um carro bom para ele, a gente vai ter ele fazendo muito disso, até mais, né, claro, dentro de treinos livres e no classificatório. Então, assim, para um final de semana que a McLaren ficou apagadíssima, até mesmo com o Lando Norris, para a Ferrari foi muito bom ver o Leclerc lá na frente, correndo a esse nível, sabendo que não ia poder contar completamente com outro piloto. Mas, assim, sim, ele fez um final de semana muito bom,
nos treinos, iludiu aí os ferraristas total, assim, galera pensou, agora que vai sair uma vitória, não foi o caso, mas em treinos ele realmente mostrou bastante, sim, trabalho, né? E foi até interessante que depois o Sainz ele ficou super frustrado, né? Porque ele tava vendo o desempenho do Leclerc e em treino livre o Sainz ele tava focado em conquistar posições na corrida, né? Então, tipo, os treinos dele foram voltados para poder fazer simulação de corrida, porque ele não ia ter tanta importância a classificação dele, né? E ele deu uma declaração na sexta-feira, tipo, eu fiquei chateado, porque vendo o desempenho do meu companheiro de equipe poderia ser melhor, eu poderia ter um desempenho melhor, e ele sabia que ia ter uma corrida de recuperação. Mas acho que foi uma surpresa, de certa forma, a gente ver a Ferrari. Esse ano tá sendo uma surpresa ver o desempenho da Ferrari. Tipo, o ano passado foi tão desastroso que muita gente não tinha esperança com esse ano, porque, tipo, o carro sofreu modificações para poder estar nesse campeonato. E eles fizeram modificações pontuais no motor para poder usar as especificações desse ano. E agora que eles estão tipo, com o motor de 2021, tipo, imagina se eles tivessem usado esse motor desde o começo do ano e se eles tivessem, tipo, com esse desempenho melhor, podendo contar com isso, o quanto que eles não teriam feito esse ano, porque a dupla Leclerc e Sainz está funcionando muito bem para a Ferrari. Então, eu acho que é até frustrante ver o resultado que a gente teve no final, porque, tipo, o Leclerc ficou no 4º lugar e o Sainz terminou em P8, tipo, talvez eles poderiam ter um resultado muito melhor, sabe? Mas tem o fator Ferrari aí também, né? Mas a gente vai comentar sobre a corrida. Bom, e da McLaren, né, o que dizer? Eu lembro que na hora que a Débora acabou de postar o texto da review, acho que do primeiro segundo treino livre, não me recordo agora, só me recordo da frustração, em que eu olhei a diferença de tempo entre Norris e Ricciardo, eu falei, bom, a normalidade foi restaurada na McLaren, né, porque o Ricardo não tá conseguindo entregar, mas eu dou uma colher de chá para ele, porque realmente é uma pista que nenhuma equipe tinha dados, nenhuma equipe tinha ajuste correto para poder ser utilizado, então ele não poderia ter um feedback positivo da equipe para poder utilizar no carro. Então, realmente essa pista foi uma que eu, sabe, meio que joguei para cima os papéis e falei, seja o que Deus quiser. Então, sobre a McLaren, mesmo nos treinos livres, ela já demonstrou que realmente a gente só ia contar com o Norris. A minha expectativa estava dentro da punição ao Sainz, né? É aquela coisa, a torcida para que o Sainz não fizesse uma boa recuperação. Foi o que a gente não viu na corrida. Mas, Rafa, ainda nos treinos livres, né? A gente teve a questão dos carros com motor Honda, né? A AlphaTauri conseguiu entregar bem. A Red Bull ainda não sendo tão boa, mas mesmo assim, tendo ali seus brilharecos. Mas o legal foi da AlphaTauri, né? Porque o Gasly é aquele piloto que a gente sabe, eu acho que os brasileiros adotaram ele muito bem. E até eu brinco que ele, por usar o número 10, né? A camisa 10, ele é um piloto aí que o brasileiro ama de paixão. E o outro foi o Tsunoda, né? Que o Tsunoda parece que, não sei, realmente o Marco deu plutônio para ele, para ver se ele transformava de um largatinho, né? Para um Godzilla gigante devorar seus inimigos. Eu acho que é engraçado porque o trabalho do Gasly esse final de semana colocou a galera assim em xeque na internet sobre, nossa, o Gasly, as pessoas não dão tanta bola, mas ele já tá a nível de não sei quem, mas não sei quem. E, cara, eu acho que o Gasly tá conseguindo isso há muito tempo, não foi só desse final de semana. Mas, realmente, ele liderou ali um treino livre, tava andando perto, ele era basicamente a outra força, tirando ali a Red Bull e a Mercedes em pista seca. Então, né, apresentou consideravelmente uma melhora ali na pista molhada para liderar a sessão. Mas eu acho que o Gasly, ele tem feito um trabalho muito bom esse ano. A gente não tá falando tanto, exaltando, porque o carro tá dando problema muitas vezes, tá tendo muito erro de estratégia. Tem o Charles Leclerc tirando ele de corrida. Então, assim, são muitas circunstâncias que acabaram tirando o Gasly de corridas e de posições que com certeza ele teria aí coletado e estaria em uma situação melhor no campeonato até, tanto ele quanto a AlphaTauri. Então esse final de semana eu acho que geral queria ver como que ele ia desempenhar aí na corrida, porque nos treinos ele de fato foi alguém que brilhou bastante, que foi
um destaque super positivo. E o Tsunoda, em suma aí, ele apareceu, né? O que todo mundo estava esperando que ele fosse. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele na corrida, mas eu acho que aquela expectativa que a galera criou que logo ele estaria assim, e que a gente já discutiu muito isso de esse primeiro ano e tudo mais. Mas ele fez um trabalho excelente esse final de semana também, em termos do que ele desempenhou, de ter andado, vamos dizer, mais próximo ao Gasly do que ele vem andando. Então eu acho que toda a pintura lá comemorativa, por mais que a AlphaTauri continuou branca, porque a ideia era ser branco, ainda tinha lá os agradecimentos lá em japonês, né, no carro. Então eu acho que no final das contas a pintura comemorativa deu certo para eles. Fiquem com a pintura comemorativa, já que venceram a barreira de quebras e problemas, então fique com essa pintura. Não, pelo amor de Deus, é muito carro branco. Eu confundi toda hora, não sabia quem era. Mas aí a gente consegue minimizar aí, porque é menos um carro escuro pra gente confundir com quem? Com a Aston Martin. Pode acontecer do Mazepin confundir o Mick Schumacher com o Verstappen e bater nele, sabe? Existe essa possibilidade. Então, né, quem sabe aí a gente possa ter esse auxílio. O Kimi Raikkonen pensar que é o Giovinazzi, olhar de novo pro volante, bater no Pérez. Temos possibilidades aí de confusão com a pintura. Mas só para poder completar o que a Rafa falou, o TL3 foi liderado pelo Gasly, então tipo, já foi uma coisa que foi muito legal a gente ver ele ali, tipo, liderando, apesar a gente saber que tipo, aquele não é o lugar da AlphaTauri, mas olhando pro restante, tipo, foram 3 carros terminando nas 3 primeiras posições que eram da Honda. Tipo, o Gasly, o Verstappen e o Pérez. Tipo, eles dominaram ali aquele terceiro treino livre. Então isso foi legal também. Tipo, deu uma margem pro que a AlphaTauri poderia fazer nesse fim de semana. E a gente tem que levar em consideração que nesse duelo AlphaTauri, Aston Martin, Alpine, a AlphaTauri estava com muitos problemas nessas últimas corridas. Exato. Uma coisa que até do TL3, o Tsunoda foi 8º colocado, né, à frente das Mercedes, por exemplo, né? Então já mostrava que pelo menos na chuva ele teria um bom desempenho. Até uma coisa que é interessante que a Débora colocou na pauta, né, a questão dos motores Hondas, né, se seria alguma coisa de destaque. Tem uma explicação que eu vi uma vez há muito tempo, mas era na época que a Honda e a Renault estavam tendo aquelas dificuldades no início da era híbrida, que o pessoal perguntava por que às vezes na chuva tinha um desempenho bons, né, e até mesmo a Mercedes não tinha tanto, por causa de se havia algum motivo. E aí eu vi um engenheiro até, o Thiago Fadel, que era da própria Sauber, depois da Romeo, ele explicou que acontece. A Mercedes, ele entrega tanta potência nas rodas traseiras que a roda dá leves escorregãozinhos. Então, quando chove, acentua mais esses escorregão. Até ela poder tracionar, ela tem pequenas perdas de tração ali. E esses escorregões fazem com que o carro perca um pouco de rendimento, principalmente na chuva. Até nas largadas, às vezes, isso é um pouco prejudicado. É por isso que a Mercedes sempre tem aquela discussão de uso da embreagem, regulagem da embreagem. Enquanto que motores Honda, Ferrari, Renault, hoje Alpine, né, eles não têm tanto essa entrega de potência, então eles conseguem entregar um deslize de roda mais acentuado, mais correto, então ele não perde tanto tracionamento. Então, um dos motivos que até mesmo a gente viu ali, mais pra frente a gente vai discutir a atuação do Tsunoda na corrida, pode ter sido isso, a entrega de potência do motor. A Honda não entrega tanto, então não chega a patinar tanto, não chega a perder tanto contato com o asfalto como foi com a Mercedes, que pelo menos essa foi o meu entendimento ali do que estava acontecendo, e por isso que eu entendi como é que é o nome dele? O Jafone falava, não, é o motor Mercedes contra o motor Honda, né? Tem essa diferença aí entre eles. Do treino classificatório, a gente chega aí pro Q1, e já no Q1 a gente tem algumas surpresas, né? Como o Mick Schumacher e o Carlos Sainz até fazendo o oposto do que o Leclerc fez, né? Até o Verstappen fez quando trocaram o motor, não quiseram ficar tanto tempo no treino classificatório, né? Ele permaneceu ali e ficou bastante tempo, até dando muitas voltas além do que era necessário. A gente tem esse destaque do Schumacher passando para o Q2, que eu acho que foi uma surpresa muito boa, principalmente quando a gente olha um carro da Haas conseguindo derrotar 2 carros da Alfa Romeo, que pelo menos a gente imaginava que um deles ia conseguir avançar para o Q2, mas
teve aí essa surpresa que acho que é bem legal e acaba aumentando ainda mais a confiança do Schumacher, né? Acho que a Haas também tá precisando um pouco disso, mesmo sabendo de ser uma equipe que dificilmente vai conseguir pontos. Teve essa chance aí, né? E quanto ao Carlos Sainz, foi muito legal essa participação dele na classificação, porque eles já estavam trabalhando com a possibilidade de mais alguém fazer troca de motor. Tanto talvez o Hamilton precisar realizar o restante da troca do motor, mas principalmente com a McLaren, porque se talvez a equipe não conseguisse fazer uma classificação muito boa, eles optassem por fazer uma troca, e como a Ferrari está brigando diretamente com a McLaren, para eles era muito interessante fazer a classificação. Eu acho que um último ponto desse avanço do Sainz é principalmente que ele conseguiu ajudar o Leclerc durante a classificação, porque por mais que a gente tenha visto o Leclerc muito forte durante o fim de semana, teve um momento ali na classificação que parece que tipo, tudo se perdeu, que ele não tá conseguindo desempenho. E no Q2, o Sainz acaba... ele não ia entrar na pista, né? Ele ia ficar nos boxes, mas ele dá uma saída ali, não para poder registrar tempo, mas para poder ajudar o Leclerc com o vácuo, para o Leclerc passar para o Q3, né? Então, também teve o detalhe ali do Daniel Ricciardo para trás, né? Foi interessante, eu até olhei aquilo e falei, eu não acredito que o Carlos Sainz, que sabe que vai largar em último, vai lá e vai me fazer a volta que vai tirar o Daniel Ricciardo, tipo, obviamente, total propositalmente. Eu achei interessante que o Schumacher, em condições negativas, ele ainda consegue controlar a língua, mas na emoção de ter passado pro Q2, ele mandou um xingão, que eu falei, é isso aí, menino, é isso aí que a gente tá esperando da sua parte. E a chuva que não veio, né, porque mandar os pilotos falar, vai, faz rápido aí as voltas que vai chegar a chuva. Nunca chegou, né? Estamos esperando até agora. Nossa, esse negócio da chuva foi muito doido. Porque, tipo, vai chegar. Não, mas o bom foi que a gente teve uma classificação muito agitada, porque tava todo mundo com tanto medo da chuva que todo mundo, tipo, ficou na pista. Então, tipo, toda hora você tinha volta rápida e o pessoal tentando e usando, tipo, os pneus. Porque também a gente tem aquela coisa, né? As equipes tentam conservar o máximo os pneus. E não, tipo, no Q1, eles ficaram um tempão. Tipo, as melhores voltas foram saindo com o pneu já com 6, 7 voltas dadas nele. Tipo, o pessoal ficou, vamos dando volta aí. Parecia que a gente tava vendo aquela classificação por eliminação. Quem fizer o tempo pior vai saindo. Por favor, Fórmula 1, não escuta. Né? Mas esse lance da chuva eu achei que foi muito legal, porque deu aquele desgarrafamento, né? O pessoal querendo chegar antes. E aí a gente começou a ver que a pista não secava, já começamos a ter previsões boas, que até que ajudou no Q2 e no Q3, que a gente já vai falar. Mas realmente o Mick Schumacher passando, cara, foi um alívio total, porque às vezes o que acontece, ele fica tanto tempo ali na equipe só tomando no nariz, só se ferrando, que às vezes o piloto pode se sentir desmotivado e até a torcida começa até a questionar, fala, pô, será que ele é realmente tudo isso, né? Será que a Ferrari fez bem em apostar nele para colocar ele na Haas? Então, essa volta que ele faz é um daqueles marcos que ficam para a carreira do piloto, né? Então é legal ele ter seguido, e aí, né, a gente já vai pro Q2, e no Q2 é onde que a gente já começa a ver os pilotos ficando. Eu não vou comentar sobre o Ricciardo ter ficado no Q3, né? Se fosse no Q3 tava ótimo. Não, porque assim, na minha cabeça, tá, que o Zac Brown falou para ele antes que já ia trocar o motor. Então, na minha cabeça, eu vou me iludir acreditando que ele não quis ter um bom desempenho, que tirou o pé, qualquer coisa assim do tipo. Mas, né, vamos ao Q2, onde Tsunoda conseguiu chegar ao Q2. Parabéns, Tsunoda, né? Tsunoda deve ter chegado ao Q2 e falado assim, gente, não me lembro como faz isso mais, me avisem, né? O que eu tenho que fazer. Mas o Q2, né, Débora? Teve ali ainda o Sainz ajudando o menino Leclerc, e ainda a gente teve alguns outros pilotos que ficaram pelo Q2. Bom, esse Q2 aí a gente teve o Russell, mas é uma classificação muito complicada. Inaceitável. Um piloto Mercedes não pode fazer isso. Mas foi ruim, né, por essa parte, porque a gente já tá fingindo o costume de ver o Russell sempre passando pro Q3, então é meio estranho
ele ficando no Q2. A gente teve um Vettel aí que foi eliminado, também foi triste, né? A música triste, o Vettel ficando. Uma música triste para o Vettel ficando. E a gente teve, né, o Tsunoda avançando pro Q3, porque olha aí, a gente falando de pessoas que ficam, mas o Tsunoda avançou. Olha só que injeção de ânimo. Provavelmente o Marco deve ter falado algo pra ele. Assim, se você não avançar, você não vai poder mais levar os seus joguinhos para as outras corridas. Eu não lembro quem foi que fez. Eu mandei no grupo de apoiadores do BP. Quem foi que fez? Foi o Massinha ou se foi o estagiário da Fórmula 1? Que fez o meme assim, que era o Gasly e o Pérez conversando, falando, cara, o Marco mandou a gente segurar o Hamilton de um jeito ou de outro, e aí a gente não sabe o que fazer. Aí o Pérez fala, só um minuto que eu sei o que eu vou fazer. Aí ele vai pro Tsunoda e fala assim, Tsunoda, o Marco falou que se você não segurar o Hamilton, você tá fudido, você tá demitido. Aí o Tsunoda solta vários palavrões e o resto é história, né? Funcionou. Entre no grupo do BP, seja apoiador do BP pra mais piadas sem graças. Eu tô rindo, só que tava no mudo o microfone. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo apoio. Você... Exatamente. E aproveita e já dá o like e se inscreva no canal do Boletim do Paddock. Gente, vocês têm que se inscrever, eu tenho que fazer o Shui. Eu quero fazer o Shui pelo menos até o GP do Brasil, porque daí seria interessante eu fazendo o Shui, comemorando, fazendo a live com vocês. Diga-se de passagem, vai ter podcast especial, porque vão ter presenças e presenças na gravação. Exatamente. Agora vamos pro Q3. O legal da punição do Hamilton, se teve alguma coisa de legal, é que toda vez, né, Rafa? Não, foi engraçado que foi uma coisa que eu fui vendo, eu falei, não, eu vou guardar isso internamente, ficou estranho, mas dentro de mim, dentro do meu corpinho. O Luiz tá muito Leonardo. Não, é que é o seguinte, esse fone de ouvido é tão vagabundo que ele vibra quando eu falo, então eu fico ouvindo no meu ouvido. Até eu fui procurar se eu tinha algum fone aqui perto que eu pudesse pegar, mas não. Eu te compro na Shopee. Exato, Shopee patrocina o BP. É que eu, a Rafa, outras pessoas falam, não, o Hamilton vai tomar punição de 10 lugares e vai largar em 10º. Todo mundo na confiança que o cara ia fazer a pole. Então, a minha expectativa mais nesse treino classificatório era ver se o maldito ia entregar a nossa expectativa, né, Rafa? Porque toda hora a gente, não, o máximo vai acontecer, largar em 10º. 10º faz o quê? 1 ponto, já tá bom, já é uma vantagem pra ele. Ai, sabe o que é pior? É que depois de falar tanto isso, eu fiquei na cabeça pensando, já pensou? A Mercedes não trocou todo o motor do cara, dá algum problema e ele fica em 10º na classificação dele, tem que largar de último? Meu Deus, que desastre. Mas o cara entregou. Viu, gente? Existe uma cobrança em cima de alguém que vive ganhando, porque todo mundo espera que ele consiga, entendeu? O negócio. Então existe uma pressão real. Que a gente falava, tá, beleza, a Mercedes tá indo bem, então o Hamilton vai conseguir a pole, que não é pole, né? Essa é outra discussão aí. E vai largar, vai perder só, né, as 10 posições e é isso. E foi de fato o que ele fez, né? Fez muito bem, na realidade. A primeira tentativa dele não foi tão boa. O Bottas estava vindo atrás muito bem e conseguiu a pole provisória, mas daí o Hamilton diminuiu ali a diferença e caiu para casa dos 22 segundos e quebrou o recorde de pista. Mas é aquilo, foi tirado ele a pole por causa dessa punição, ou seja, ele foi o mais rápido, não o pole position, o que ele mesmo não sabia, né? Na coletiva a gente teve ali um momento de discussão entre ele e o Bottas e ele falando, mas eu ainda fico com o registro de pole, né? E os jornalistas, não, dele eu não acredito. Daí o Bottas fala, nossa, essa foi a melhor pole position que eu já fiz. Dele, eu vou ter que te dar o pneu dele, sim. Tanto que ele deu o pneu, né? Ele até assinou o pneu para o Bottas, para a Valtteri. E o Max ainda jogou. O Hamilton já tem uma fábrica de pneus. Juro, foi o diálogo mais absurdo que eu vi numa coletiva. Foi muito bom. Mas realmente, daí é outra discussão. A gente poderia fazer um podcast sobre coisas do regulamento da Fórmula 1 que nós não concordamos. Não sei vocês, mas eu acho muito louco isso daí de, tipo, ser o pole e não ganhar o registro da pole. E a Rafa deu a ideia da pauta do próximo final de semana. Vai ter corrida, a gente pode gravar um podcast falando de regras absurdas. Então, para quem é ouvinte do BBcast, tá assistindo no YouTube, já deixa nos comentários, comente com a gente nas redes sociais quais regras que vocês querem que a gente discuta, tá? A gente vai fazer um tribunal de pequenas causas da Fórmula 1. Discussões sobre regras. Gente, mas eu só queria fazer uma observação, não do programa que vamos gravar,
Débora, Mas- quando você falar que você quer fazer uma observação, você tem que fazer assim. Ah, sim. Nossa, Então, gente. eu que preciso vergonha. fazer uma observação, pessoas. Nós somos tão de humanas, mas tão de humanas, e todo mundo que acompanha a Fórmula 1 é tão de humanas, que todo mundo achava que o Hamilton ia sair Ia da largar em 10ª décimo. posição. E aí, 11º que ele largou. Gente, ninguém sabe contar. Exato! Isso é ótimo, Não, assim, gente. na minha cabeça, você tomou 10 punições, tava errada na minha cabeça. Não tem desculpa. Não, tava errado. Mas o pior tava errado na cabeça de absolutamente todo mundo. Porque, tipo, todo mundo estava achando que ele ia largar do 10º lugar. Provavelmente, até a Mercedes achou que ele ia largar do 10º lugar. Quem largou de 10º mesmo? Foi o Vettel. Nossa, já imaginou na hora de alinhar os carros do pit lane, o Vettel chegando, tá o Hamilton no lugar dele? Tendo que pedir, gente, vocês têm que tirar o carro daí. Os carros são iguais, né? A tonalização ali, mas... Mas aí é ótimo, porque na corrida, né, pra corrida, o Hamilton tava estudando a forma como ele ia passar o Vettel. Porque, tipo, deve ter bugado a cabeça de todo mundo, sabe? Tipo, você vai ter que passar o Vettel, Hamilton. Não, você não está em 10. Isso foi ótimo, gente. Fica aí o questionamento. Quem tava era a Rafa. Rafa, você quer continuar ou a gente já acabou todos? A gente já pegou a linha de raciocínio da Débora, da Rafa, já deu um nó assim e esquece. Não, é isso mesmo. Queria finalizar com isso de que eu não concordo que o pole position não ganhe o registro de pole position. Meu Deus, o Hamilton esse ano, ele tá conquistando todas as pole positions que não vale pole position, né? Já foi em Silverstone lá que ele conseguiu a pole, mas não era pole. O pessoal não quer mais, tipo, colocar mais nenhum dígito nos recordes gente, dele. O nome disso é regras criadas para poder barrar o Hamilton, entendeu? Foi o mesmo jeito que fizeram com o Schumacher. Só que o do Hamilton é para poder não registrar as coisas que ele fez, entendeu? Não é para poder tirar a soberania dele, da Fórmula 1, não é para evitar vitórias dele, é para poder evitar novos registros. Estão com medo dele chegar em 200 pontos. É uma boa, faz sentido. Teorias da... Exato. Bom, e aí, né, você olha na pauta, a Débora gosta de me torturar, gosta de apertar o meu sofrimento e coloca a disparidade entre Ricardo e Norris como último item da parte de classificação. Bom, só para registro, né, eu acho que a McLaren já sabia, então mandou o Ricardo não prejudicar muito o resto dos componentes. Vamos para a corrida agora. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Débora? O parecer que eu tinha a dizer aí sobre a McLaren, se você não cortaram no comentário do podcast, é que a gente teve uma disparidade entre os dois realmente, mas a McLaren ela não foi convidada para poder participar desse GP, porque a gente não viu a McLaren. Tipo, alguém colocou a McLaren no texto? Porque eu acho que... Exato. Bom, agora chegamos para a corrida, que, né, a gente já estava assim, né? Vai ser aquele tumulto. Nossa, a gente nem comentou do Bottas, né? Vamos falar da... Ah, não, a gente vai falar da negócio da pole no podcast. Mas foi triste esse lance, viu? Eu fiquei chateado. Na minha cabeça, a pole tinha que ficar registrada pro Lewis Hamilton. Ele que fez a volta mais rápida, dane-se, né? O Bottas tinha que ter se esforçado. Ele não se esforçou, né? Mas, enfim, triste. Bom, eu só vejo a Rafa rindo, né? Triste também. Bom, na corrida a gente falou, né? No começo vai ser incidente, vai ter asa voando, peça voando, mas o único incidente que a gente viu na largada, que foi calmo até, foi a do Gasly com o Alonso, que eu já vou dar meu parecer que, pra mim, o Gasly não deveria ter sido punido. Acho que foi um incidente de corrida. Eu já tô ficando chateado com esse ponto de punir lances na primeira volta. Acho que na primeira volta tem que ser feita uma vista grossa. Eu acho que chamar atenção, marcar que foi feita a investigação, comunicar o piloto, olha, está sob investigação, já é uma punição violenta, e ainda no incidente de primeira volta, em que o cara, tá todo mundo exprimido ali, o espaçamento entre os pilotos é pequenininho, não tem como você exigir muita coisa. E Rafa, o que você viu dessa punição aí do Gasly? Totalmente contra, assim, eu tava até ao vivo comentando e eu falei, era uma situação que ele não tinha saída. Não foi que ele jogou o carro em cima, não foi que ele tinha intenção de prejudicar o Alonso, defendendo a posição dele. Não foi essa situação que eu vi ali. Como ele mesmo disse no rádio, eu estava virando um sanduíche. E eu achei... Foi uma punição que saiu
razoavelmente caro, né? Porque daí era pra ele ter terminado em quinto, não em sexto como ele terminou. Talvez, eu não lembro qual foi a distância do Hamilton e do Leclerc, mas possivelmente ele poderia ter brigado com o Leclerc pela quarta posição, ao menos. Já que o Leclerc estava tendo problemas no final, né? Então saiu caro essa punição, que ao meu ver não deveria existir. E não só eu, como o próprio outro envolvido, o Alonso, pós-corrida, comentou que não achou justa a punição e que o Gasly não deveria ter ganho os 5 segundos a mais que ganhou. Então, assim, até os pilotos que foram atingidos pensando que quem foi mais prejudicado foi o Alonso, que caiu lá para trás, né? Até eles mesmos estão cansados, assim, de algumas decisões, assim, que os comissários estão tomando durante as corridas. A punição acabou que estragou com a corrida do Gasly, mas também acho que foi um fator que talvez até ajudou eles a punirem depois do Fernando Alonso com o incidente com o Mick Schumacher. Porque o do Alonso foi uma consequência dele ter caído lá para trás e ter tocado o Mick, que também foi muito triste o que aconteceu com o Schumacher, porque por mais que a Haas não tenha muita chance de fazer uma boa corrida, acho que o começo a gente esperava que fosse melhor, né? Mas eu acho que não tem também necessidade de ter essas punições assim logo na primeira volta. E aí a gente tá vindo de algumas corridas em que tá tendo essas punições. A gente teve a punição de Giovinazzi lá com o Sainz e também por que aconteceu. E essa do Gasly foi uma consequência de um sanduíche que aconteceu ali na largada. Eles escolheram se posicionar daquela forma e ele que estava no meio acabou tocando no Alonso, né? Podemos discutir isso também no próximo podcast, falando dessa punição que a gente não concorda. E aí teve a punição com o Mick Schumacher, que essa, até o próprio Alonso, até para quem segue nas redes sociais viu lá que eu tuitei zoando que o Alonso não sabe dar abraço, porque tá com os olhos bem esbugalhados, mas o Alonso reconheceu que ele, infelizmente, cometeu o erro e prejudicou a corrida do Mick Schumacher. E, cara, o Mick Schumacher eu acho que estava em 15º, 16º, eu tava com bons... Não, ele tava bem para frente, porque eu acho que ele ganhou posições. 13º, se eu não me engano, agora eu não me recordo, peço desculpa. Mas ele tava bem, ele tava ali entre os 10, acima ali do normalmente que ele fica, né? E ele caiu para trás de uma Mazepin, caiu um século atrás de uma Mazepin, que ele nem tanto que ele, acho que salvo engano, ele terminou atrás de uma Mazepin ainda. Até que justifica, né? Ninguém quer tentar ultrapassar o Mazepin, né? O Hamilton ele terminou na frente do Mazepin. Se recorde, Ele terminou na frente do Mazepin, na reversal o Russo ele tá atrás. Mas enfim. Do Alonso com o Schumacher, né, Rafa, não tem o que discutir, né? O próprio Alonso já foi lá e pediu desculpas. Esse Fernando Alonso 2.0, acho que ele deve ter feito algum exame aí que o médico falou, se você não cuidar do seu coração, você vai morrer, e ele tomou isso não para só o coração físico, mas também coração sentimental, e tá todo amores pelo paddock. Eu queria que alguém perguntasse o que ele tava pensando naquela foto lá, que ele tá com os olhão esbugalhados, assim, quando tá abraçando o Mick. Será que ele tá lembrando de quando o Michael Schumacher, né, abraçou ele uma vez? Talvez seja isso que ele esteja refletindo. Sobre o tempo que ele era jovem. Uma alternativa, né? É uma coisa... Aí, ó, por isso que a Fórmula 1 deveria credenciar jornalistas como nós. Nós temos perguntas boas para se fazer para os pilotos, certo? Não perguntas boas como aquela vez que fizeram pro Hamilton e pro Verstappen depois do incidente de Silverstone. Cara, a gente vai fazer perguntas totalmente didáticas para a Fórmula 1, para a prosperidade da Fórmula 1. Bom, e aí a gente teve, né, o Tsunoda que realmente, né, as ordens do Helmut Marko chegaram a ele. Eu acho que deve ter sido assim, o Helmut Marko pegou ele por debaixo dos braços, colocou na bancadinha assim da Red Bull, falou que menino, segure o Hamilton. E Rafa, foi legal no final da história, que foi bacana você ver. Tudo bem, eu não acredito que mesmo se o Hamilton tivesse passado ele, o Hamilton teria terminado muito à frente. Eu acho que pelas condições que seguiram da corrida, a pedreira que o Hamilton tinha pela frente de disputa de posições ia ser difíceis, né? Menos o Pérez, por exemplo. Mas a briga com o Tsunoda foi interessante, foi bacana de se ver. O engraçado é que antes da corrida muita gente veio comentar comigo sobre quais seriam as dificuldades do Hamilton, quem possivelmente seguraria ele e tudo mais, e eu coloquei o Tsunoda fora disso. Na realidade, eu coloquei, o Hamilton tem que tomar cuidado com o Tsunoda na largada, porque a gente sabe que esses novatos aí às vezes são bem inconsequentes assim, e, né, não tem nada a perder. E no final a largada foi bem limpa de todo mundo, né?
Então não teve esse problema de choque com ninguém e o Tsunoda segurou muito bem. E não só o Hamilton, porque, beleza, o Sainz conseguiu ultrapassar bem mais rápido o Tsunoda, mas no início o Tsunoda mostrou certa resistência. Então eu acho que ele é um piloto assim que futuramente a gente vai ver, não sei quanto tempo vai se manter na Fórmula 1, a gente ainda tem mais o ano que vem com ele, mas alguém que vai ser aqueles paredões, assim, porque eu acho que ele mostrou bastante talento aí nesse cenário, assim, hoje que ele tava, de segurar o Hamilton, e ele fez o maior papel de todos, né? De todo mundo que tava à frente do Hamilton, foi ele que conseguiu segurar o Hamilton, até o Gasly ali abriu a porteira, né? O que foi engraçado, porque no dia anterior ele tava falando, não, eu vou segurar o Hamilton, pro Verstappen abrir vantagem no campeonato. Eu falei, tá bom, você aí é dono do Team LH, todo mundo sabe que você é fã do Hamilton, cara. E quando o Hamilton chegou, ele super... Claro, ele tinha outras coisas em mente, né? Não é brincadeiras à parte. Tinha questão de que ele ia ser punido, não tinha o porquê ele ficar brigando e perdendo tempo ali, né? Mas, realmente, o Tsunoda foi, por acaso, tirando o Pérez ali que ele teve, o Hamilton teve uma briga de fato na disputa de posição, o Tsunoda foi quem, de fato, segurou, no sentido de, tipo, não deu abertura nem pro Hamilton ultrapassar. E tinha toda a situação do spray, né? Dava pra ver que eles estavam indo por traçados diferentes. Então foi, assim, toda uma elaboração de possibilidade do Hamilton tentar a ultrapassagem que foi muito bonita de ver. Eu acho que foi um dos pontos altos da corrida nesse domingo. E até é engraçado isso, Rafa, porque a gente tinha discutido no Space, né, falando disso do Tsunoda, que, tipo, o Tsunoda, assim, se a gente tivesse uma largada em condição de pista seca, ele estaria bem, porque ele teria um pneu mais macio e com mais aderência para poder fazer uma boa largada, mas tinha tudo isso, tipo, se ele ia conseguir ter uma boa largada, porque é muito bem colocado, tipo, ele é um piloto estreante, que, tipo, tava tentando terminar a corrida entre os 10 primeiros para poder ajudar a AlphaTauri, mas dado todo o cenário que a gente tem do Tsunoda, não era esperado muito esse desempenho nessa corrida. E aí, quando teve a largada com pista molhada, né, que foi declarado pista molhada e todo mundo largar com o pneu intermediário, eu já pensei, cara, tipo, se o Hamilton não passar logo o Tsunoda, tipo, eles podem ter um incidente já no começo da corrida, né? E não, tipo, o Tsunoda fez uma largada muito boa e acho que o Hamilton também teve que quebrar muita cabeça ali com o Tsunoda para poder fazer a ultrapassagem e escolher o lugar para poder posicionar o carro, porque o Hamilton tinha muito mais a perder do que o Tsunoda. E a gente viu ali, tipo, o Hamilton, mesmo em alguns momentos em que a gente poderia ver um outro piloto arriscar, jogar o carro para o lado, não. O Hamilton ficou esperando o momento que ele ia ter um desempenho melhor para poder fazer a ultrapassagem do Tsunoda. Então, assim, olhando para o que aconteceu ali no começo da corrida, depois a gente teve o Tsunoda errando, depois que o Hamilton fez a ultrapassagem nele, né? E ele perdeu posição para a Alfa Romeo. Mas se você olhar, tipo, tudo que aconteceu na corrida, a corrida do Tsunoda foi muito grande. Mesmo ele não terminando na zona de pontuação, sim, foi um piloto que surpreendeu nessa corrida. Eu acho que o Tsunoda estava precisando de uma corrida assim, mesmo não terminando nos pontos e tendo alguns errinhos durante o fim de semana, que é um resultado positivo, que foi, tipo, com um grande piloto, ele ter disputado posição e não ter cometido besteira. Tipo, ali, eu acho que foi muito positivo para o Tsunoda e era o que a gente menos esperava que ia ter alguma coisa. E conseguiu, né? Acho que outro que a gente também achava que ia ser a muralha pro Hamilton era o Fernando Alonso, mas o Gasly conseguiu eliminar a muralha. Olha, Rafaela, eu concordo com você. Era tudo um plano do Gasly, que é Team LH, para poder não prejudicar a corrida do Hamilton. Então, já que o Alonso não ia ser uma parede para o Hamilton, por que o Gasly ia? Só me explica uma coisa. Esse negócio dele falar que ele é Team LH é real mesmo, porque eu vi o perfil da Mercedes tweetando isso, né? Eu falei, será que tem alguma vez que o Gasly falou que ele era? Não, é que assim, o Gasly sempre declarou que é fã do Hamilton, né? Que o Hamilton é a inspiração dele, babá.
Teve aquele papo. E Imagina, Gasly, desculpa, ele falando isso, o Verstappen, poxa, tipo, o Vettel também, né? Poxa, o cara veio pra Red Bull. Mas tem a brincadeira porque o Gasly, gente, o cara, ele não desgruda do celular, ou ele paga alguém pra curtir as coisas. Ele curte as coisas não só do Hamilton, mas de todo mundo, muito rápido. A pessoa publicou, segundos depois já tem uma curtida do Gasly, ou um comentário. Tem as notificações ativadas. Exato, só que é muito evidente nas publicações do Hamilton. Daí todo mundo fica brincando, ai, é o maior fã do Hamilton, não sei o quê, porque ele é o primeiro a curtir, primeiro a comentar as coisas do Hamilton. Daí ficou essa brincadeira. Daí o administrador da Mercedes fica de olho nessas coisas. Ele não é burro, ele é bem esperto, na verdade. Daí ele falou, o Hamilton e o fundador do Team LH. E o Gasly não negou, ele curtiu o tweet. Então acho que é oficial. Ah, bacana. Não, legal, tipo, cara, também vai, desculpa, se eu fosse piloto de Fórmula 1 e tivesse com chance de ter amizade, vínculo com o Lewis Hamilton, cara, dane-se, né? Tá vendo, Mercedes, você tá perdendo a chance de tratar alguém que já é. Mas enfim, né? Quem sabe no futuro aí, eu falo, esses pilotos um dia tinham que fazer algumas coisas no Endurance, que você pode ver eles dividindo o carro, quem sabe um dia a Alpine vai estar em Le Mans, coloca aí Lewis Hamilton e... Pra correr numa Ferrari, tipo, na DTM. Não, Lewis Hamilton, imagina Lewis Hamilton e Gasly dividindo um carro da Alpine, sabe? Seria muito legal. Isso aí tem que dividir os boxes de novo com o Fernando Alonso. Mas, né? Também seria interessante. Mas agora o Fernando Alonso ele morreu e foi substituído. Por que ninguém... É tipo o Paul McCartney, né? Quem fez essa teoria? Dá pra gente fazer essa teoria. Fica aí um pedido pra vocês, Gia. Bom, mas do Mazepin, ó, caramba, deve estar pensando em mim. Lembrei de cortar isso. Do Tsunoda, que a gente falou que até no começo ele teve um bom desempenho, depois que o Lewis Hamilton passou, ele até rodou. Eu dou a colherzinha de chá, e eu acho que o meu faqueiro já tá ficando sem colher de chá, porque eu tô dando colher de chá para vários pilotos, em que eu acho que a pista tava muito diversa para quem era estreante. Eu acho que o Mazepin só não correu porque ele ficou andando, né, só no máximo até a terceira marcha. Ele não ia mais do que isso. A raça, eu acho que não permitia mais do que isso. Porque a pista começou a ficar naquele sistema seco, molhado, não secava, mas também já não era pneu para pôr slick, também o pneu intermediário estava acabando. Estava nos piores dos cenários possíveis para uma corrida. E isso foi prejudicando todos os pilotos, todas as estratégias começaram a ficar prejudicadas sobre isso. Então, eu acho que o Mazepin, eu acho que até ele tem que realmente comemorar muito o resultado que ele teve, porque foi uma corrida boa e numa situação diversa, até o que ele fez em pista não foi tão ruim. E nessa questão de pista seca e pista molhada, né, Débora? A gente teve ali os dilemas de pit stop, mas só que a gente teve uma cena trágica que foi do Vettel, dando uma de Tsunoda no Japão, né? No Japão não, desculpa. Tsunoda na Rússia, onde que ele para e me coloca os slicks ali. Até na hora que ele tava sambando na pista, eu fiquei assim, nossa, Débora, mas ele tá assim de intermediários. A gente olhou no celular ali no live time e tava lá, não, pneus duros. Médios, desculpa. Se fosse duros era pior ainda, né? Mas acho que essa questão do pneu é até engraçada, porque... Não é engraçado, não. Eu Foi quero triste. dizer engraçado pela situação de que, cara, eles viveram isso na Turquia no ano passado, tipo, o mesmo dilema, sabe? Tipo, era um déjà vu para todo mundo que tava correndo ali. A diferença é, na Turquia 2020, eles largaram com um pneu para chuva extrema, porque tava chovendo naquele comecinho. Dessa vez, não, tipo, eles tiveram a opção de largar com os intermediários. E eu acho que aqui vale uma observação, como o Rubens pediu, que a gente, quando tem essa situação da pista ser declarada molhada, não tem a necessidade de você usar 2 pneus de compostos diferentes, porque mesmo que você tenha 2 pneus de chuva, um intermediário e um para chuva extrema, essa regra de você usar 2 compostos diferentes cai, porque isso só vale para pista seca. Então, tipo, ali a gente teve uma largada em que zerou as estratégias, mas o que eu quero dizer é, tipo, eles estavam vivendo uma Turquia 2020 porque chegou um ponto de que eles sabiam que a pista era de difícil aderência, tinha evoluído de um ano para o outro, mas eles largaram numa condição de pista molhada
Então, tipo, tinha aquela chance de você fazer a corrida com um tipo de pneu só, usar só os pneus de chuva. E aí ficou aquela coisa, tipo, na metade da corrida ali, um chove, não molha, tipo, chove num setor. Ah, não, tá secando. Ah, mas tá secando, mas não dá pra poder colocar pneu de pista seca. E, tipo, parece que todo mundo, tipo, se perdeu, sabe? O que a gente faz daqui pra frente? Que a gente tem 58 voltas, o que a gente já faz no restante da corrida? Então a gente teve alguns pilotos ali que foi meio que cobaia, porque foi avançando as voltas, eles ficavam olhando ali para ver quem é que ia parar, quem não ia parar. O Ricardo foi uma cobaia, né, para todo mundo, porque ele para ali e bota o pneu intermediário, mas o do Vettel, tipo, foi um negócio de... acho que até dá para entrar na discussão do próprio Hamilton, que chegou um momento que o pessoal achava que acho que a pista tá secando, dá pra gente colocar um pneu de pista seca. Mas não tava seco o suficiente para poder colocar esse pneu, porque, tipo, ainda assim era uma situação complicada para aquecimento do pneu, tava frio, tipo, nenhum pneu ia conseguir chegar na temperatura ideal que não fosse um pneu para chuva, né? Então, eu acho que foi até engraçado pelo fato de que, tipo, todo mundo se esqueceu do ano passado. Tipo, todo mundo se esqueceu dessa circunstância dessa pista e do que eles poderiam fazer. Então, foi trágico realmente ver o que aconteceu com o Vettel, mas, tipo, parece que apagou da memória de todo mundo. Tipo, usaram o negocinho lá do MIB e apagou a memória de todo mundo. Ninguém se lembra da Turquia 2020. Dá pra lembrar, né, Rafa, que o ano passado a Racing Point cagou na estratégia do Stroll, que tirou ele, né, de chance até de pódio, né? Vitória é difícil de falar, mas do pódio, com certeza. Então, ver repetir esses erros foi ruim mesmo. Eles esquecem, a gente não, né? Então a gente tá aqui cobrando. Sim, por um acaso, tipo, foi aquela pole do Stroll, primeira pole dele, única até agora. E que ele tava indo muito bem, ele tava lá cantarolando, bem feliz da vida. E, tipo, foi esquecido no churrasco, fizeram errado, tipo, total... se perdendo, nunca vou esquecer ele voltando pra pista e perdendo todas as posições. Eu fiquei, gente, a que ponto chegaram? E daí a gente tá falando da mesma equipe, né? É outro nome, mas é a mesma equipe. E tem por acaso esse Lance Stroll lá. Então, tipo, quando ele voltou, eu tive a mesma sensação que vocês. Primeiro que eu forcei o olho assim, falei, isso é verde ou é amarelo? Daí quando eu vi que era amarelo, eu vi que era amarelo quando o Vettel começou, né, a sambar na pista. Falei, vixe, o que fizeram? Daí eu fiquei até pensando, será que estão testando? Tipo, ver se tem condições, e daí ele tá sendo a cobaia aqui. Mas, nossa, daí já teve que ficar segurando até concluir aquela volta para poder entrar e ainda segurar na entrada do pit, que por mais que seja, por fim, uma entrada de pit decente depois do pit da Rússia, ainda tinha a possibilidade de bater ali, né? E realmente foi um dia, assim, para se esquecer. E eu acho que toda essa incerteza e essa condição de pista, que para mim é a pior condição que tem para se criar estratégia, se tiver chovendo, tá chovendo, entendeu? Se tiver sol, tá sol. Aqui não, aqui chove não molha, tipo, a pista tá molhada, mas não tá chovendo. Mas dali começa a garoar, mas ali não tá garoando. Quer dizer, meu Deus, que difícil, né? Eu tive a impressão que ninguém rendeu bem, tipo, tirando Bottas. O Bottas foi o único piloto que rendeu alguma coisa na corrida. Pra mim, todo mundo atrás dele parece que teve uma performance totalmente, assim, apagável. Ninguém conseguiu fazer o que queria fazer, de fato. Parece que todo mundo sofreu nessa corrida. Só ficou vivendo ali e tentando alguma coisa que não estava conseguindo. Assim, eu tive essa impressão. Então parece que todo mundo estava ruim. Só o Bottas, que estava muito bem, por um acaso. Não é à toa que ele estava bem, porque todo mundo estava ruim, né? Ele é do contra e ele estava bem daí, por fim. Não, é que a gente tem o som de fundo do Vettel patinando. Pro ouvinte saber, eu moro numa rua que é uma ladeira de paralelepípedo. Em que está chovendo. Está chovendo e todo mundo teima em correr. E o pior é que ela tapeia as pessoas, que metade dela, 1/3 é de asfalto, primeiro 1/3, depois vem paralelepípedo, depois fica 1/3 de asfalto. Aí a pessoa chega para subir, é asfalto, mas na hora que chega no paralelepípedo, fala, fudeu, não consigo subir o resto. Mas vai, Débora, acho que nosso amigo queimador de pneus terminou de fazer a tarefa dele. Não, eu acho que assim, não tem muito o que acrescentar, mas
é aquela coisa. É que você já tinha falado que ia entrar na do Hamilton, pode entrar. Mas é que é uma situação da gente ter uma pista dessa forma, em que tá molhada, mas não tá tão seca assim, é aquela coisa de, tipo, ainda assim, tipo, tá deslizando demais, porque é uma pista que foi recém-recapeada, então, tipo, ela não teve todo o processo de maturação, é muita coisa para eles levarem em consideração. Então, por mais que a gente também tenha um cenário muito parecido com o que aconteceu no ano passado, a parte ruim é, tipo, que nem na condição do Hamilton, eu falo deles terem esquecido, o Hamilton ano passado ele trocou o pneu de chuva extrema para o intermediário e ele terminou a corrida com esse intermediário. Tipo, ele foi até o final, ele foi até um dos pilotos que bateu ali o pé para poder ficar na pista, porque as outras equipes estavam apostando em fazer uma segunda parada, porque estava o mesmo dilema, a pista não está o suficiente seca para colocar outro pneu de pista seca, mas também não está tão molhada para a gente colocar um pneu novo intermediário. Então, quando a gente tem isso, tipo, o intermediário, quanto mais a pista está secando, mais eficiência ele acaba perdendo e ele fica mais suscetível a ter bolha. Então, tipo, o Hamilton ano passado ele conseguiu fazer uma corrida decente sem necessitar uma segunda parada. Dessa vez, tipo, o Bono acabou meio que enchendo a cabeça dele de não, a gente tem que parar, não, agora é o momento, a gente tem que fazer essa parada, senão você vai perder a posição pro Gasly. E, tipo, dá pra ele poder ter feito a corrida, provavelmente, ter tido uma posição melhor. Então, assim, quando a gente tem chuva e a gente fala daquela coisa de loteria, e o pessoal até não gosta muito que usa o termo de sorte, mas, tipo, por mais que você tem vários cálculos apontando algumas coisas, tipo, às vezes isso não acontece, não é realmente o que é aplicado na pista, tipo, o feeling que o piloto tem ali com o carro, tipo, a forma que aquele piloto guia, tipo, às vezes eles acabam não levando em consideração isso, e aí, tipo, uma parada no momento errado é ruim, tipo, o Ocon, ele conseguiu terminar a corrida sem fazer parada, e isso também é legal, tipo, porque foi um outro cara que teve uma outra situação. O Hamilton e o Leclerc fizeram a segunda parada, né, assim como os outros pilotos, mas eles tiveram um momento ali de perda de eficiência do pneu, porque a pista já estava muito mais seca, começou a gerar bolha e tipo, você tem que vencer aquelas bolhas para poder chegar numa parte ali que o pneu já consegue render mais. Então, tipo, a corrida deles foi muito complicada, assim. Pista molhada nesse sentido é uma loteria, tipo, quando você para, quando você não para. O próprio Ricardo, tipo, no momento que ele parou, a corrida dele foi muito ruim, tipo, ele tava virando muito mal as primeiras voltas. Depois, tipo, você começar a comparar o tempo dele, tava virando que nem os líderes, tipo, o Bottas e o Verstappen. Então, tipo, tem você vencer esse momento, mas eu acho que parar ali também era o que determinava qual posição você ia ficar, porque até a gente não viu tantas ultrapassagens na corrida, tipo, a gente teve o Sainz tendo aquele brilhantismo em parar, fazer ultrapassagem, o Hamilton também, mas o restante do grid tipo, ficou meio parado, as disputas não tinha, tipo, porque você já tinha criado um trilho seco, se você vai pro lado sujo, tipo, você já tem uma outra condição de poder rodar, sabe? Então, muitas possibilidades uma pista dessa forma. Primeiro que eu acho que se era para realizar a troca, a Mercedes chamou muito tarde. E ele já não quis entrar. Então, tanto que eu coloquei no Twitter que eu acho que é 50-50, assim, nas decisões. Tanto por parte do Hamilton quanto da Mercedes. Eu acho, ao meu ver, que eles teriam que ter respondido a parada do Sérgio Pérez. E eles deixaram o Hamilton lá. Daí o pessoal atrás dele começou a parar. Gasly, Stroll. Daí eu fiquei, tá, quando que vão chamar de fato? Daí quando chamaram, o Hamilton não quis entrar. E foi tudo aquilo de vai, não vai. Daí a ideia era pôr os secos. E em nenhum momento, pelo menos não fui atrás de rádio ver. Mas na transmissão em nenhum momento mostrou o Bono, por exemplo, falando, olha, eu acho que não vai secar o suficiente. Não, eles deixaram ele lá. Então tinha essa visão de não vai chover mais, então talvez a gente possa pôr seco. Se isso de fato acontecesse, vantagem dele. O que não parecia que ia acontecer, e de fato não aconteceu. Então acho que demorou-se muito a Mercedes tomar essa decisão. Eu vi pessoas falando que o Hamilton deveria ter entrado no box em resposta à parada do Max Verstappen.
teria sido uma parada dupla da Mercedes, Bottas e depois Hamilton. Agora, não sei, né? Pensar agora é mais fácil do que pensar em quando estava acontecendo a corrida. Mas eu acho que essas condições, é igual a Débora falou, é realmente muita loteria. Podiam ter acertado muito, o Hamilton podia ter permanecido e ter dado certo, o que eu acho que não teria explodido o pneu dele ou coisa assim. Eu acho que a perda de rendimento, talvez ele teria perdido mais posições do que de fato perdeu, poderia ter sido esse o cenário, mas eu acho que estourar o pneu não ia estourar, em vista de como os pneus dele ficaram comparados ao do Ocon, que ficou até o final. O estado dos pneus do Hamilton estavam bem conservados, assim. Eu acho que ele teria conseguido fazer mais 8 voltas. Mas foi várias decisões que levaram a um final que, tipo, não, vai ter que entrar agora, então entra. E ele entrou e deu errado. Exatamente por isso, porque ele não teve esse tempo aí de acostumar com o pneu e ainda quase perdeu a 5ª posição pro Gasly. Então, realmente, é um cenário de pista que a gente sabia que os estrategistas iam bater a cabeça. E no caso do Hamilton não deu tão certo, mas ele mesmo falou no final da corrida que não foi bom, mas também poderia ter sido um resultado ainda pior, né? Até nessas entrevistas pós-corrida, né? O engraçado foi a surpresa dele na hora que ele ficou sabendo que o Ocon, né, fez a corrida inteira sem uma parada. E realmente o pneu do Ocon chegou com bolhas, sabe? Chegou mais destruído que o do Hamilton. Até se a Mercedes quiser desfazer daqueles pneus, eu tô comprando para poder colocar no meu carro, porque deve estar até bem melhor. Visto que o meu carro está com o mesmo pneu desde 1997, então com certeza está em condições bem melhores. Bom, dessa vez a gente teve o Ocon transformando pneus de chuva em pneus slick. No ano passado foi o Hamilton. Exato. Não, ele quase transformou o pneu dele no pneu de Silverstone do Hamilton no passado, né? Porque ficou um buracão naquele negócio. Mais um pouco ia explodir. Exato. O Ocon acho que tinha que se juntar com o Gasly, né? Não tinha LH, porque os dois demonstraram aí ter conhecimento e copiar muito bem o Hamilton. Mas no final, né? Quem mais uma vez parece que, desculpa o termo, tem um rabo virado para a lua, é o Max Verstappen, que toda dor de cabeça, toda choramingueira no rádio, meu Deus, que tristeza que esse guri passou nesse final de semana e conseguiu lá o P2 dele, conseguiu os pontinhos a mais. Meu medo era ele conseguir até a volta mais rápida para, tipo, virar o inferno astral do final de semana do Hamilton e da Mercedes. E ele ainda teve o Pérez no pódio, né? Sinceramente, eu acho que o GP da Áustria de 2001, que foi lá do Hoje Sim, Hoje Não, teve um pódio mais animado do que deste final de semana, né, Débora? Pois é uma definição jornalística, né, Rafa? Muito boa para esse pódio. Pois é. Meu pai tinha um Fusca chamado Poisézinho, porque todo mundo falava, nossa, tem um Fusca, meu pai pois é. Poisézinho. Então, é igual o que eu falei lá no início, eu não imaginava que ia ser um pódio com as duas Red Bulls, assim. Então, a Red Bull tá conseguindo tirar, assim, os finais de semana que talvez eles fossem se dar mal e a Mercedes fosse se distanciar tanto no Mundial de Pilotos quanto no Construtores, e eles estão conseguindo reverter isso a favor deles, né? É claro que no caso do Pérez, teve várias coisas ali durante a corrida que foram definitivas para ele conseguir chegar a esse pódio. Primeiro, ter se defendido tão bem do Hamilton e ter recuperado a posição dele, porque se ele perde a posição ali, ele não teria ido pro pódio. E a outra questão é ele ter passado rápido o Leclerc, né? Quando o Leclerc deu pra ver ali que o Leclerc tava com problemas, ele foi lá e passou, e isso garantiu ali a posição dele, porque até então ele tava apagadíssimo, né? Mas daí a questão, quem não estava apagado nessa corrida? Só o Sainz e o Hamilton, né? Tava todo mundo ali apagadíssimo, na mesma posição que começou, tava terminando. Então, assim, foram 2 momentos do Pérez que definiram ali pra ele chegar no pódio. Então, apesar de todos os problemas ali, ainda o Verstappen conseguiu o segundo lugar e tá aí a 6 pontos à frente do Hamilton. Não é uma abertura tão grande, mas questionando assim, pensando o que eu imaginei que seria, eu imaginei uma vitória do Hamilton para essa corrida. Então, ele ainda conseguiu sair muito na vantagem de novo. Eu acho que da questão do pódio, assim, tipo, é uma surpresa você ter o Pérez, como a Rafa falou, porque a gente não esperava e a classificação do Pérez não tinha sido boa ao ponto de, tipo, a gente esperar que ele ia ter uma chance de pódio. Então, tipo, de certa forma, o Pérez também teve uma corrida interessante. Mas acho que a Red Bull conseguiu tirar muito proveito dessa pista e conseguir pontos, que era algo que ela precisava, mas ainda assim, tipo, o Bottas conseguiu
vencer e ter essa vitória e conseguir o ponto da volta rápida, que é algo que talvez a Red Bull poderia ter tentado, tipo, conseguir também esse ponto da volta rápida. Então, o saldo da Mercedes é muito bom, mas o da Red Bull acaba se tornando um pouco melhor, e nem em questão de pontuação, mas por ter colocado os dois carros da Red Bull ali, e o Hamilton não ter nem terminado em uma quarta posição, tipo, ele terminou em um quinto. Então, a gente talvez esperava até mais. E quando a gente olha pro que aconteceu com o Hamilton, é o que a gente discutiu ali no começo. Talvez em uma pista seca ele ia ter um desempenho muito melhor, ia conseguir realizar ultrapassagens. A gente até esperava que ele estivesse no pódio, mas no momento que a gente teve a pista molhada, tipo, os carros começam a ficar mais iguais, e aí tinha aquilo, né? Tipo, quem ele ia enfrentar, quantas ultrapassagens ele ia fazer, fora o dilema do pneu. Essa questão acho que vai ficar muito aberta e vai ser daqueles casos que a gente sempre gosta de ficar discutindo no futuro, e aí recomendo o pessoal fortemente. Teremos live na terça-feira para discutir mais sobre o GP da Turquia, porque cabe mais discussões. Mas antes, né, eu gostaria de saber de vocês duas esse posicionamento biruta que tá tendo o Christian Horner. Porque quando o Verstappen não tá na liderança, com chance de sair da liderança no final de semana, sair na liderança no final de semana, ele fala que o importante é o campeonato de pilotos. Quando o Verstappen tá fora da liderança, ele fala, não, o importante é o campeonato de construtores. Eu acho que o Christian Horner tava precisando, sabe? Eu acho que ter lembretes, sabe? Colocar lembretes, assim, de discursos. O que ele tem que falar a cada momento, né? Porque agora, sabe, falar que é fácil o campeonato de pilotos ser prioridade, porque você tá numa dinâmica em que você tá vendo que tá tendo mais chances de pontuar mais do que o Hamilton, por N motivos. Mas queria saber de vocês, começar pela Rafa. Dá uma dorzinha no fígado quando você ouve umas coisas dessa? Ai, se perde demais no personagem esse Christian Horner. Por favor. Ai, eu tento nem ver a declaração dele pós-corrida. Juro, eu tento não ver. Nem tava sabendo dessa discordância aí. Mas é aquilo. Quando tá favorável pra uma coisa, é bom esse discurso. Quando tá favorável pra outra coisa, é bom esse discurso aqui. Eu acho que é total. Ele joga dessa forma. E a gente sabe, eu acho que a gente tá se questionando o ano todo que tá na hora de mudar a assessoria dessa equipe. Porque esse ano tá falhando muito, assim. Tem que ter alguém ali para segurar a língua desse povo e guiar como que ela deve ser usada. Porque tá fogo. Mas então assim, a gente analisa como um todo que o mais importante é realmente o Mundial de Construtores, pela questão financeira e tudo mais, que a gente já está ciente. Mas é óbvio que tem tudo aquilo que a Red Bull, de certa forma, criou. Agora já acabou a chance. Mas ela criou o Max Verstappen para ser o piloto mais novo a ganhar um Mundial. E não deu certo. Já não dá certo, ele tá, sei lá, se ele ganhar o Mundial, acho que ele termina em quarto, ele fica em quarto ou quinto dos mais jovens, né? Atrás do Vettel, Alonso e Hamilton. Não sei se tem mais alguém. Mas, de concepção, a gente acha que é o de construtores, né? Mas agora, por exemplo, que o construtores parece que tá distante. Distante não, porque ainda tem chance de virada. Mas que a Mercedes tá um pouco confortável, conseguiu ali, apesar de tudo, estabelecer uma distância considerável. E agora é capaz que eles foquem no de pilotos mesmo e fiquem com esse discurso. Mas ele se perde demais o personagem. Não tem nem o que dizer, né? Tipo, eles estão tentando jogar pro lado que eles acham que é melhor pra equipe e qualquer coisa, tipo... Mas isso não muda o fato de eles estarem atrás da Mercedes no campeonato de construtores. Tipo, eles estão brigando, obviamente, pelos dois, né, campeonatos. Eu acho que foi uma das coisas que a gente já tinha até discutido em live. Pra Red Bull, é interessante ganhar o de construtores, porque já tem muito tempo que eles não ganham. Tipo, ficou ali na era do Vettel e foi isso. Talvez esse ano ia ser a melhor oportunidade que eles tinham de ganhar o de construtores. O de pilotos dá muito prestígio, porque você se lembra de quem ganhou como um piloto, mas o de construtores para a equipe era muito melhor. Tipo, fechar essa era de dominância da Mercedes com uma Red Bull tendo superado eles, né? Eu acho que por de construtores está um pouco mais complicado, porque a Mercedes, por mais que o Hamilton tenha terminado numa quinta posição, pontuou bem. Para a Red Bull ter tentado tirar alguma coisa, o Hamilton não teria que ter pontuado, né? Teria que ter terminado fora da zona de pontuação. Isso não aconteceu. Tá perdido no personagem, não temos nem o que dizer. Bom,
Pessoal, o que é interessante desse resultado final que teve a corrida é que Max Verstappen tem 6 pontos de diferença e uma vitória do Lewis Hamilton no segundo lugar do Max Verstappen podem fazer com que Lewis Hamilton assuma a liderança com diferença de 1 ponto apenas, então, ou seja, o campeonato continuaria em aberto e ele ainda podem sair empatados se o Max Verstappen fazer a volta mais rápida e conseguir o ponto, ou seja, grandes expectativas para que o campeonato seja realmente decidido em Abu Dhabi e quem sabe desde 2012 teremos uma corrida, 2010 teremos uma corrida emocionante lá em Abu Dhabi, apesar que 2016 também foi bacaninha. É que 2016 eu fiquei torcendo para as Red Bull chegar no Rosberg, confesso, realmente. Mas enfim, bom pessoal, agradeço a todos aí que ouviram o BBcast até aqui, se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou outro agregador, compartilhe nas suas redes sociais, marquem a gente e convide seus amigos aí para ouvir a gente. Se está ouvindo ou assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou. Não se esqueça de qualquer plataforma que você estiver ouvindo, comentar quais são os casos que devem ser discutidos no próximo podcast sobre casos bizarros, injustiças. Justiças ficou muito bom. Eu tô realmente o Leonard de hoje. E não se esqueçam, terça-feira, podcast especial lá do Punta Talks. Teremos lives e acompanhe a gente, siga a gente no Twitter, porque quem sabe aí pode pipocar um space aí com a gente conversando e apoiadores e seguidores do Boletim do Paddock vão poder comentar com a gente diretamente lá. Então é isso, pessoal. Eu pedi para as meninas se despedir e falar onde que elas podem ser encontradas na internet, começando pela nossa ilustre convidada, Rafaela Oliveira. Então, gente, se vocês ainda não me conhecem, eu sou GodaDef1, Twitter, Instagram e Facebook, e pelo site também, godadef1.com.br, que é onde eu coloco as notícias e até algumas crônicas e textos de opinião. E também eu tô no Punta Talk, com os podcasts, como eu falei, no dia 5 eu sempre tenho uma convidada mulher comigo falando sobre automobilismo, e então é muito legal para quem quer ver mais mulheres como sou. Vocês todos estão convidados. Muito obrigada, Rubens e Débora, pelo espaço aí, é sempre bom com vocês sobre corridas, e a gente se vê aí numa próxima. Até mais. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui, esteve com a gente. Não se esqueçam de comentar também o programa, marcar a gente nas suas redes sociais. Muito obrigada, Rafa, por participar mais uma vez aqui do programa. E me acompanhem aí no Twitter, eu sou a Deflowers por lá, Débora Almeida. Me siga pelo Twitter, me siga no TikTok, que às vezes eu invito umas graças por lá também. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.